Como vocês puderam conferir aí no vídeo, a gente foi até o laboratório do UV e pôde conferir na prática o que a gente viu há muito tempo durante as aulas teóricas do professor Daniel. No escoamento paralelo, tanto o fluido frio quanto o fluido quente escoarão no mesmo sentido. Serão aferidas as temperaturas de entrada e de saída tanto do fluido frio quanto do fluido quente nos tempos de 5, 10 e 15 minutos. Nós variamos a vazão entre 6, 4 e 2 litros por minuto. Para os cálculos, foi utilizada a vazão em kg por segundo. A seguir, temos a temperatura fria de entrada e de saída para 6 litros por minuto. Temos a temperatura de entrada de 25 graus Celsius e de saída de 36,5. Para a vazão de 4 litros por minuto, a temperatura de entrada foi de 25 graus Celsius e de saída 40 graus Celsius. Para a vazão de 2 litros por minuto, a temperatura de entrada foi de 25,1 graus Celsius e a temperatura de saída 45,1 graus Celsius. Na temperatura quente, a vazão foi mantida em 3 litros por minuto. A temperatura de entrada e de saída no instante de 5 minutos foi de 60,1 graus Celsius e 38,7 graus Celsius, respectivamente. Já para o instante de 10 minutos, a temperatura de entrada do fluido quente foi de 60,1 graus Celsius e de saída 42,3 graus Celsius. E no instante de 15 minutos, a temperatura de entrada foi de 59,8 graus Celsius e de saída 46,7 graus Celsius. Após transformarmos as temperaturas em graus Celsius para Kelvin, calculamos TF, que nada mais é que a média entre as duas temperaturas de entrada e de saída, tanto para o fluido frio quanto para o fluido quente. A partir de dados encontrados em tabelas de propriedades termodinâmicas, calculamos o valor de μ, viscosidade, e de K, condutividade térmica. Utilizando da fórmula a seguir, encontraremos o Q real, a partir da multiplicação entre a vazão mássica M, Cp, o calor específico interpolado de tabelas, e ΔT, a variação de temperatura aferida. Para cada vazão e para cada variação de temperatura, encontramos um Q real, tanto para a temperatura fria quanto para a temperatura quente. A diferença da temperatura quente é que a vazão se manteve constante em 3 litros por minuto. Para calcular o Q máximo, temos que primeiro encontrar o C mínimo. O C mínimo é encontrado de forma que a multiplicação da vazão mássica com o calor específico de determinada temperatura, encontramos ou C quente ou C frio. Tendo esses dois valores, o menor será utilizado como C mínimo. Então, pegaremos a faixa de temperatura que queremos achar o Q máximo e calcularemos. A partir disso, o valor de Q máximo para cada vazão com a vazão de temperatura quente constante foi encontrado. Agora, para encontrarmos o coeficiente global de transferência de calor, utilizaremos a equação a seguir. Utilizaremos a equação de temperatura média logarítmica e acharemos o ΔTml de cada vazão, utilizando a variação de temperatura do fluido frio e do fluido quente para determinada vazão. Para encontrarmos o coeficiente global de transferência de calor, pegaremos cada Q real que encontramos, dividiremos pela área da superfície, vezes a temperatura média logarítmica de cada variação de temperatura medida. Por fim, tendo os valores da temperatura média logarítmica de cada variação de temperatura, encontraremos o coeficiente global de transferência de calor experimental. Para o escoamento contra a corrente, foi utilizado o mesmo método do que o concorrente, ou paralelo. Então, só apresentaremos os cálculos obtidos.
Bom, hoje eu vou explicar sobre o experimento de túnel de convecção forçada, transferência convectiva de calor. Esse experimento ele é composto por um túnel, pelo soprador axial, que é uma espécie de ventilador, por um sensor de temperatura, que vai nos informar a temperatura ambiente. No dia que nós fizemos o experimento, a temperatura ambiente estava a 23,5 graus. O cilindro aquecido, que tem 200 milímetros de comprimento e 30 milímetros de diâmetro, por um sensor óptico que vai nos informar a temperatura em cada espaço desse túnel. E pelo anemômetro, que vai nos ajudar a calibrar o túnel para a velocidade que nós queremos. No caso, nós fizemos 3 velocidades, 4,5, 3,5 e 5,5 e 2,5. Bom, o objetivo desse trabalho é calcular o coeficiente convectivo do cilindro aquecido, através de dados experimentais e de dados pela literatura. Bom, então vamos lá. Os nossos dados experimentais, nós marcamos a temperatura a cada 5 minutos, isso se repetiu para as 3 velocidades, porque nós temos que calibrar o equipamento, então a cada 5 minutos nós marcamos as temperaturas. Bom, a temperatura ambiente estava 23,5 graus Celsius. A temperatura média nós tiramos a cada 15 minutos, a temperatura média do tempo de 15 minutos. E a temperatura do filme. Por que a temperatura do filme? Porque todas as propriedades do fluido são avaliadas à temperatura do filme. O que é essa temperatura do filme? É a temperatura superficial mais a temperatura ambiente dividido por 2. O diâmetro do cilindro aquecido. A lei de resfriamento de Newton, que nós vamos usar para calcular o coeficiente convectivo experimentalmente. Primeiro nós vamos calcular o calor. O calor é dado em watts. Watts é potência do equipamento. Potência é tensão vezes a corrente. No dia, como estava abaixo de 25 graus Celsius, a tensão que nós usamos foi a tensão que nós usamos foi de 65 watts e a corrente foi de 1,1 ampere. Se tivesse acima de 25 graus Celsius, deveríamos ter usado a potência de 60 watts. Então, nós vamos de 65. Bom, então, para cada velocidade, calculamos o coeficiente convectivo e para cada temperatura, para cada espaço, de 80 à direita, 40 à direita, 40 à esquerda e 80 à esquerda. O porquê nós não calculamos esse coeficiente convectivo por uma média da temperatura? Porque senão iria carregar um erro. Então, foi avaliado que seria melhor calcular o coeficiente convectivo a cada espaço e depois tirar um coeficiente convectivo médio. Isso foi feito para as 3 velocidades. Para 4,5 deu 151,24, para 3,5 120,85 e para 2,5 97, aproximadamente 95. Bom, através desses dados experimentais, nós obtivemos esse gráfico. Aqui a gente pode observar que a cada vez que a velocidade vai diminuindo, o coeficiente convectivo também vai diminuindo. Linearmente vai diminuindo. Depois eu conto. Deixa eu fazer essa parte de novo. A cada vez que a velocidade vai diminuindo, o coeficiente convectivo médio também vai diminuindo linearmente. Bom, agora nós vamos fazer os cálculos teóricos. Os cálculos teóricos foram feitos através de 3 formas de fazer pela literatura. E aí nós vamos avaliar qual é a melhor forma de fazer em relação aos dados experimentais. Bom, nós tivemos que interpolar os valores da viscosidade cinemática para as temperaturas médias, que são esses valores aqui de viscosidade cinemática.
usando a temperatura do filme. Como eu disse anteriormente, todas as propriedades do fluido são avaliadas à temperatura do filme. E aí nós conseguimos o número de Reynolds. O número de Prandtl, desculpa, eu não sei falar direito esse nome, mas o número de Prandtl superficial é avaliado à temperatura superficial e o número de Prandtl que nós usamos é avaliado à temperatura infinita, no caso a temperatura ambiente. Bom, a primeira correlação que nós vamos usar é de Hilbert. Essa correlação nós temos que calcular o número de Nusselt, para daí então conseguirmos calcular o coeficiente convectivo por essa equação. Isso é válido para quando o número de Prandtl é maior ou igual a 0,7. No caso nosso deu 0,73 aproximadamente. Bom, essa tabela, esses valores aqui, eles são tabelados. Eles são tabelados da seguinte forma. É usado esses valores quando o número de Reynolds estiver nesses intervalos. E nós vemos que eles estão nesses intervalos. Nós temos esses valores, temos os intervalos, e através dessa tabela de equação de Hilbert no cilindro circular de escoamento cruzado, nós tivemos essas constantes. Através dessas constantes, nós podemos calcular o número de Nusselt. O K nós pegamos através das tabelas, interpolando os valores, e aí nós temos o coeficiente convectivo para cada velocidade. No correlação de Hilbert, nós percebemos que já deu uma grande diferença dos dados experimentais. Primeiro, a 4,5 metros por segundo deu 137,9, 3,5, 112,11 e 2,5, 88, aproximadamente 88,9. A segunda correlação foi a de Zukowska. A correlação de Zukowska, ela tem uma outra equação. Nessa equação, nós usamos o número de Prandtl superficial, avaliado a temperatura superficial. A mesma coisa, nós usamos o número de Reynolds de acordo com um intervalo. E aí, de acordo com esse intervalo, nós vamos ter o C e o M que são constantes. C e o M que são constantes. De acordo com esses valores, nós conseguimos calcular o número de Nusselt. Através do número de Nusselt, temos o coeficiente convectivo. Podemos observar que aqui já começa a se aproximar mais dos valores obtidos experimentalmente. Bom, a terceira correlação foi a de Churchill e Bernstein. E essa equação ela é recomendada para o número de Reynolds vezes o número de Prandtl maior do que 0,2. E sim, estava maior do que 0,2. Usamos essa equação e calculamos o número de Nusselt, e daí então calculamos o coeficiente convectivo, que para essa primeira é de 4,5, a velocidade de 4,5 deu 128,2, essa daqui é de 3,5, deu 109,4, e essa aqui é de 2,5, que é 89,1. Bom, de acordo com todas essas três formas de resolver através da literatura e pelos dados experimentais, nós podemos avaliar qual seria a melhor forma de resolver esse experimento. Bom, o erro de Zukowska foi muito menor, mesmo que na velocidade de 4,5 deu um erro significativamente grande, não é tão grande quanto os outros. E para as outras velocidades, o erro deu praticamente zero. Então, nós podemos concluir que para avaliar pela literatura em relação aos dados experimentais, este experimento seria melhor calcular pelo Zukowska. Bom, porque esses erros podem ter acontecido? Ou o equipamento não estava 100% calibrado, podem ter sido erros também do operador, erros de cálculo. Várias coisas podem ter acontecido para que esse erro se
significativamente grande, principalmente a velocidade de 4,5, que foi a primeira velocidade. O que pode nos dizer que o equipamento realmente não estava tão calibrado o suficientemente para que o erro fosse menor. Então, esses podem ter sido motivos por essa diferença em relação aos dados experimentais e em relação aos dados obtidos pela literatura. Vocês podem estar se perguntando, poxa, vocês foram para o laboratório para ver na prática, então isso não acontece no mundo real? Não, na verdade isso acontece muito bem no nosso mundo real, no nosso cotidiano. Por exemplo, quando você pega um bolinho quente saindo do forno e sopra para ver se fica mais geladinho, na verdade você está fazendo sobre ele uma convecção forçada. Por quê? Porque você está fazendo fluir sobre ele um fluido, e esse fluido vai trocar calor e vai resfriar o seu bolinho, para a sua sorte. Assim como também o trocador de calor em placas é muito utilizado na pasteurização de leites, para ver se você aumenta a conservação do leite matando as bactérias. É utilizado também em aquecimento de piscinas e também no radiador do carro, que a gente utiliza todo dia.